E no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica para vocês. Se você não faz esse tipo de treino ainda, você deve inserir ele na sua rotina. O vídeo de hoje é sobre o treino intervalado. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, como a gente está produzindo a série do Pebble Galáctico, onde a gente traz dicas mais práticas, mais do dia a dia, né? No nosso último vídeo a gente falou de como evoluir rapidamente na bike. Se você não assistiu ainda, convido você para assistir, que é bem interessante o material que a gente produziu lá. E hoje eu vou trazer uma dica que é muito prática, né? Muito mais prática, então, para quem realmente quer evoluir, para quem já está visando um pouquinho mais de desempenho, ou mesmo para aquele cara que quer ter um pouquinho mais de resultado na hora de pedalar com a sua galera, que é o tal do treino intervalado. Não é um grande segredo, não é nada de muito grandioso em relação a essa informação. Porém, muita gente às vezes ignora, né, o uso desse recurso do treino intervalado como um método mais efetivo de evolução. Então, para a gente poder aprofundar e falar um pouquinho mais a respeito desse assunto, eu preparei um materialzinho aqui para vocês e eu preciso entrar em alguns conceitos que daí são interessantes da gente poder desenvolver, né, porque senão ele fica um pouco vago sem a gente abordar esses conceitos. Porém, antes de falar dos conceitos em si, vou convidar vocês para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e, claro, né, ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bike. Bom, o conceito de intervalado ele está atrelado a fazer treinos com intervalos específicos, né, que visam uma melhor performance do atleta. Então, o que isso quer dizer na prática? Bom, você vai fazer treinos aonde você vai ter momentos, intervalos maiores, aonde você vai buscar a sua constância máxima e dentro dessa constância máxima você consegue ter um melhor resultado. O que isso quer dizer? Vamos falar em termos bem práticos, tá? Não liguem para minha luva, que minha luva furou, ó. Eu não ganhei uma luva nova ainda da Giro, então eu vou ficar com a minha luva furada mesmo porque tá frio aqui no Rio Grande do Sul. O que acontece? O treino intervalado está baseado em um fator, né, muito relacionado ao que a gente faz, que é a atividade aeróbica. Quando a gente faz uma atividade aeróbica, como é o ciclismo, a gente recruta, né, o uso do oxigênio para as células e aí, claro, né, a gente faz esse processo de gasto de energia. No momento que a gente não consegue mais fazer atividade aeróbica, a gente passa a utilizar um recurso que é chamado de anaeróbico, onde não existe oxigênio. Bem por alto, tá, galera? Quando a gente não consegue fazer todo esse recurso necessário com o oxigênio, a gente começa a produzir subproduto, então, né, que é o ácido lático. E ácido, como diz o nome, ácido queima, né, ácido arde. Então, por isso que quando a gente está fazendo força, a gente sente dor, aquela dor na coxa, aquela dor na perna forte. O treino intervalado, ele visa também a questão de aumentar a resistência a esse ácido lático, então o limiar do lactato, que é chamado, né? Onde você vai fazer um treino numa constância básica e aí você vai ter aquele momento de explosão que vai durar 1, 2, 3, 4 minutos e você vai voltar para aquela constância mais baixa novamente. Porém, para a gente não falar de uma maneira muito superficial sobre o assunto, é importante que a gente entenda que existem algumas maneiras da gente medir esse esforço. A maneira mais convencional que existe, então, é a frequência cardíaca, que é a maneira mais em conta, vamos colocar assim, de fazer a medição, que é através do nosso batimento cardíaco, né? Quanto mais alto o seu batimento cardíaco, claro, mais energia você está gastando e aí mais ele vai recrutar do seu corpo. Existe um cálculo de zonas de frequência cardíaca, que você pega a sua idade menos 220 e você consegue dividir, mas eu não vou falar disso hoje, tá? Vou falar só por alto, para a gente poder entender o conceito para o vídeo não ficar muito longo. Então as zonas de frequência cardíaca, o UFC, são as mais importantes, Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5. Existe também o medidor de potência. O medidor de potência é bem mais efetivo, ele entrega uma realidade um pouco mais ajustada, porém ele é um investimento alto, é um equipamento caro, né? Não é tão fácil de ser adquirido, então não vou entrar muito nesse assunto. Um treino intervalado normalmente se utiliza de uma frequência cardíaca pontual, por exemplo, Z2 por 10, 15, 20 minutos e um Z4, que seria ali uma frequência mais alta, né, aonde você vai elevar seu batimento no nível acima por 3 minutos, por exemplo, né? Ou você pode fazer também um intervalado que vai estar focado em alto desempenho. Por exemplo, você está pedalando um Z3, que seria um nível um pouco mais alto, e por 1 minuto apenas você vai levar até o máximo, que é o Z5. Então você vai ficar naquele 1 minuto, depois você volta para o Z3, descansa novamente, e aí depois eleva novamente para o Z5, voltando para o Z3. Então isso são os intervalos, então por isso que é intervalado o nome desse treino. O que ele vai fazer com o seu corpo? Por que ele é tão importante assim? Porque ele faz com que você aumente a sua capacidade de tolerância à dor, como eu falei do limiar do lactato, e também faz com que você se conheça um pouco melhor. O autoconhecimento é muito importante nesse ponto, porque afinal de contas, se você vai desenvolver uma atividade onde você vai usar mais do seu batimento cardíaco, a tal da Z3, Z4, Z5,
por mais tempo, você consegue se entender e se conhecer. Isso quer dizer o quê? Bom, você tá numa prova e aí tu viu que, no meu caso, né, meu batimento máximo seria 187. Eu tenho 220 menos 33 anos, 187. Meu coração tá batendo a 189. Eu, me conhecendo, eu sei que a 189 ainda não estou no meu máximo, eu consigo elevar um pouquinho mais, ir até 195, por exemplo, mas eu não vou ficar muito tempo nesse 195. Então isso quer dizer que eu preciso baixar minha frequência cardíaca. Então, esse autoconhecimento te entrega um resultado muito interessante, porque se você está num batimento muito alto e sabe que não vai aguentar por muito tempo, o que vai acontecer? Você vai fadigar rapidamente, você vai começar a ter câimbras e aí você vai detonar com o seu pedal. Por isso é importante se autoconhecer, pois, afinal de contas, no momento que você vai participar de uma atividade um pouco mais exigida, né, como é uma prova de ciclismo, por exemplo, é interessante que você saiba o seu limite e saiba há quanto tempo você consegue manter aquele limite. Por exemplo, seu coleguinha está do seu lado, você viu que ele está realmente extenuado, e você está sobrando um pouquinho, você está lá com seu batimento a 170 BPM, ainda não está no seu máximo. Pode elevar isso um pouquinho mais e, claro, manter isso por mais tempo. E aí você vai deixar o coleguinha para trás. Isso tudo são macetes, tá, galera? Eu não estou falando de maneira arbitrária, nem de maneira superficial para passar uma imagem de especialista no assunto. Por gostar, eu gosto muito de pesquisar, gosto muito de ir atrás de informações. Eu tenho uma base, mas nenhum momento dessa base, do que eu tô falando para vocês, substitui o trabalho de um profissional. O que é um profissional? Um treinador de ciclismo, uma assessoria esportiva, alguém que seja formado em educação física com foco em ciclismo. Esses pontos são extremamente importantes, tá? Porque, de novo, né, eu já falei isso em outros vídeos, mas o reino da internet ele tá cheio de pessoas que vão lá e acham que podem falar de qualquer assunto, sendo que não detém tanto conhecimento assim, então muito cuidado com isso. Tudo que eu tô falando aqui, toda essa base do que eu tô falando aqui vai ser somada a um trabalho de um treinador de ciclismo, e isso é muito importante. Se você quer realmente ter um resultado efetivo e ser bom no que você faz, você tem que procurar os profissionais adequados, né? Por isso eu sempre sugiro, né, busque um treinador de ciclismo que vai montar um treino indicado para você, e esse treino ele vai estar muito mais assertivo. Porém, se você quer começar a ter algum resultado e entender o que eu tô falando, você pode sim iniciar essa parte de treinamentos com os intervalados de uma maneira simples, né? De uma maneira que você vai conseguir ter um pouco mais de resultado do que você tem hoje. Porque vamos lá, de novo, né? Se eu mantenho sempre uma constância de pedal a, por exemplo, 30 km por hora, eu nunca vou elevar esse meu nível, porque eu vou estar sempre acostumado a esse nível de pedal que eu estou fazendo. Se por alguns momentos do meu pedal eu elevar meu batimento ou elevar minha velocidade a 35 km por hora, voltando depois para os 30, bom, eu já comecei a dar sinais para o meu corpo de que eu vou fazer isso com mais frequência, e meu corpo, claro, que o corpo humano é uma máquina, né? Ele vai começar a se acostumar com isso. Então é muito importante que a gente entenda como existem vários tipos de treinos de intervalados que servem para várias finalidades. Novamente, então, galera, não estou entrando no ponto do como você vai fazer, e sim do que você vai fazer. Se vocês gostarem desse assunto do intervalado, a gente pode abordar ele um pouquinho mais a fundo, né? Existem mais conceitos que eu posso trazer aqui, porém vai depender de vocês, né? Se vocês querem ver mais esses conceitos do intervalado, deixem aqui nos comentários, que é algo bem importante que a gente sabe que realmente está dando resultado para vocês. Eu vou voltar para casa porque são 7 horas da manhã, na verdade, né? Já fiz meu treino, minha bike tá aqui do ladinho, ó, encostadinha. Como vocês sabem, eu já falei em outros momentos, né? Eu uso muito a bike de estrada durante a semana por ser mais cômodo, eu tô pertinho de casa, tô voltando para casa agora, tô numa pracinha que tem aqui no meu bairro. Tomar um banho, me arrumar e ir pro trabalho ainda, porque o dia é longo, né? Ainda são um dia inteiro pela frente. Esse conteúdo de todo domingo que a gente tá produzindo, vocês estão gostando, a gente tá vendo isso, então tá sendo bem legal para nós também produzir. Só depende de vocês a continuidade, então deixem aqui nos comentários se vocês querem ver mais assuntos nesse meio, que outros tipos de assuntos que a gente pode trazer também, que estão faltando, que vocês sentem uma carência aí que talvez seja necessário. E claro, né? Lembrem sempre de ter planejamento. Isso é uma coisa que eu já falei no outro vídeo. Sem planejamento não adianta de nada, a missão já nasce fracassada. Falando, né, de um treino de intervalados, você precisa inserir ele numa rotina. E aí existe o treino intervalado, e aí existe o treino de baixa intensidade, onde você vai fazer giros sem fazer força. Existe o treino específico, como um treino de técnica, você faz trilha, alguma coisa do gênero. Então são várias maneiras de fazer o trabalho, tá? Então não estou de maneira alguma passando meia informação para vocês. É importante que a gente vá a fundo, e aqui é só uma base, tá, galera? Uma base bem interessante de algo que vocês podem fazer sim para melhorar, e aí na hora de fazer aquele pedal com os amigos, dar uma porrada seca e ninguém entender nada. Fechou, galera? Mais uma vez, peço para vocês que se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, enviem esse vídeo pro amiguinho lá que talvez precisa disso, que não ouviu essas mensagens ainda. Compartilhem, né? Que é algo muito importante para nós também, que é uma maneira da gente atingir mais gente. O vídeo de hoje era isso, a gente agradece a todos vocês, valeu e até uma próxima.